Tem coisas que estragam a decoração do quarto e o pior é que são erros comuns e fáceis de evitar. Então hoje eu vou te contar quais são as 8 coisas que estão deixando o seu quarto feio e você deve tirar hoje mesmo. E olha, não tem nada a ver com o valor da decoração não, mas sim com boas escolhas que você faz. Desde a roupa de cama até as cortinas, cores e acessórios, eu vou ajudar a melhorar o seu quarto rapidinho. Eu sou a Fábia e essa é a série Você Decora, então bora para a dica 1. Se a sua ideia é ter um quarto aconchegante, pense nos detalhes. E o primeiro deles tem gente que discorda, que é a cortina. Gente, quarto tem sim que ter cortina. E não é apenas pela beleza não, mas pela privacidade e até acústica. E um erro bem comum que a gente vê nas consultorias do Decore com Alma é economizar no tecido usando uma cortina curta. Claro que existem algumas poucas exceções para ter uma cortina curta. Até já me perguntaram se usar cortina longa é apenas uma modinha, mas claro que não. Acredite, cortina curta, essa de meia parede aí, acaba com qualquer decoração. E isso não é questão de moda nem exagero meu, é sobre o visual mesmo, porque faz o espaço parecer menor quando para no meio da parede. E você não quer ter um quarto menor do que já é, não é mesmo? E cortina, além de bloquear a luz no seu dormitório, também emoldura a parede e passa aquela sensação de conforto. Mas não fique em dúvida, você só precisa seguir algumas regrinhas simples na instalação. Então anota aí. O tecido deve quase tocar o chão. Coloque o varão mais próximo do teto. E não use um varão muito estreito que obrigue sua cortina a tampar quase toda a sua janela. Ele deve passar um pouco de cada lado para que aberta ela não esconda os vidros. Você não precisa esconder toda a parede com tecido, mas o tecido deve ter 2 vezes o tamanho da janela para cobrir tudo sem ficar esticado demais. Escolha modelos com um bom caimento e que não sejam de tecido muito fino. Essas regras só não se adaptam aos modelos como persianas ou meia janela. Agora da cortina a gente passa para os acessórios de decoração e o próximo item você já deve ter visto por aí. Uma das coisas mais rápidas de resolver é se livrar de excessos de acessórios plásticos. Um exemplo comum são os organizadores transparentes e coloridos que, apesar de úteis, deixam o conteúdo à mostra, parecendo até meio bagunçado. E isso empobrece a estética do seu quarto. E vamos combinar que eles têm sim uma aparência barata. E não estranhem quando digo decoração barata. Na verdade, não tem nada de errado em ser um produto barato. Eu, inclusive, indico muitas coisas acessíveis no canal. O problema não é o preço, mas não ter um visual bonito que ajude na decoração. E sim, é possível fazer boas escolhas econômicas e usar outras opções mais elegantes e com um design muito mais atrativo por um valor igual ou até parecido. Mas fica tranquila, esses acessórios de plástico eu super entendo que você curta usar para organizar a casa. Realmente são práticos e funcionam, mas então prefira deixá-los escondidos dentro dos armários. Eu sei que as coisas à vista facilitam a sua rotina. Escolha então um modelo como esses que embelezam a decoração do quarto. Tem muitas alternativas lindas e acessíveis. Só não esqueça de escolher cores neutras que ajudem no visual. Assim, o foco no design de interiores fica apenas em peças importantes. Você deve estar pensando, lá vem ela com os tons neutros de novo. Mas tem uma explicação e vamos falar mais disso adiante. Sabia que juntar um monte de coisas pequenas pode deixar o seu quarto com aparência feia? Esses vários produtos e decorações por toda a parte, como relógio, perfumes, joias, velas, carregador, tudinho espalhado. Isso até dificulta a limpeza. Uma ideia moderna e simples é usar uma bandeja decorativa para agrupar os itens e diminuir a poluição visual. Isso até facilita na hora de tirar o pó. Gosto dessas de madeira que trazem mais beleza à decoração, mas podem ser também de palha, de mármore ou de material que combine com o seu estilo. Complete com um lindo vaso e um porta-retrato e com certeza o seu cantinho ficará com jeito de decoração de capa de revista. A sua cama é a parte mais importante da decoração do quarto. Se você não souber arrumá-la, de nada adiantará tentar ter um ambiente aconchegante e bem decorado. Eu sei que roupa de cama a gente não compra toda hora, então optar por tons suaves vai te dar mais liberdade. E espera que aqui eu não tô falando em deixar o seu quarto sem graça não, aquele todo neutro, sem cor.
Nada disso. Voltando na explicação para usar os tons neutros, é porque eles servem de base nos objetos e itens maiores em qualquer decoração de casa. Isso facilita as escolhas para que você que está decorando sozinha não fique em dúvida e assim consiga combinar perfeitamente os acessórios. No caso da roupa de cama, tem quem goste, mas eu sugiro evitar aquelas colchas mega chamativas ou cheias de babados, mesmo aquelas que estejam na moda. Como eu disse, é preferível que a decoração tenha a base mais neutra. Isso é o que deixa a casa atemporal para não ficar logo com cara de casa antiga ou você se cansar. Claro que o seu gosto importa muito, então não deixe de usar se você ama esses padrões coloridos. Apenas pense que com detalhes mais delicados é muito mais fácil combinar outras peças e trocar as cores quando enjoar. Por isso, se for usar estampas, eu indico usar xadrez delicado, florais suaves ou até listras que nunca saem de moda. Cada um tem o seu gosto, mas eu, Fábia, prefiro usar estampas nos detalhes menores, como nas almofadas, por exemplo. E nas peças maiores, como os cobertores, as fronhas e os lençóis, eu gosto de usar a base neutra que falamos, com as cores sólidas. Assim você vai ver que fica mais fácil montar a composição. Eu entendo que você adore coisas coloridas, mas aqui, quando se trata de cor, elas devem ser mais leves. Lembre-se que o quarto é um ambiente de descanso, por isso a leveza é importante. Por exemplo, em vez do azul vibrante nas paredes e nas cobertas, escolha o azul mais suave, pois é mais relaxante aos olhos e te ajudará a descansar melhor. Outro item que muita gente erra é na decoração da parede da cama. Eu não sei você, mas para mim a cama sem cabeceira decorada parece perdida, com aquela parede vazia, e isso tem um fundamento, porque ela é um ponto de destaque no ambiente. O bom é que tem diversas formas de criar um impacto nessa parede, dependendo do seu orçamento e do seu gosto. Olhe como é fácil montar uma decoração moderna na cabeceira. Você pode colocar um adesivo vinílico em toda a parede e brincar com quadros de diversos tamanhos que você já tem em casa. E no encosto você pode colocar alguns travesseiros e almofadas e pronto, você tem um quarto espetacular sem muito esforço. Mas claro, nada substitui uma linda cabeceira. Ela deixa o quarto mais confortável e elegante. Inclusive, já mostrei nesse vídeo aqui que você mesmo pode fazer a sua cabeceira de forma fácil. O resultado fica sob medida e fica muito elegante. Vou deixar o link no final e na descrição para que você possa assistir depois. Mas espera aí, não terminou ainda. Tem algo que você pode fazer agora mesmo usando só um dedinho. Curtir esse vídeo. Assim eu entendo seus gostos e posso continuar fazendo mais conteúdo como esse. Like dado? Vamos à dica 6. Tem gente que discorda, mas quadros ou esses adesivos com frases tiram a personalidade do quarto. Isso porque todo mundo usa e acaba tendo pouco valor pessoal. Quem sabe monta um painel com seus momentos especiais ou até quadros que representem algo de valor afetivo para você. Molduras em preto e branco como essas ficam lindas colocadas como uma galeria com fotos em preto e branco. Quadros com gravuras ou artes têxteis também ficam incríveis acima da cama. Basta ter equilíbrio entre os materiais e cores e não exagerar na quantidade de quadros. Ok, seu quarto tá ficando lindo, mas tá percebendo que ainda falta algo? O que você acha que é? Se você pensou em iluminação, acertou em cheio. Chega de quarto apagado. Mesmo que seja um ambiente simples, um abajur muda o clima. Até aí eu sei que você já sabe, mas aqui o erro comum é aquela luminária velhinha que já não acompanha o estilo do quarto. Antes de pensar em comprar outra, quem sabe troca apenas a cúpula por uma mais moderna, talvez de juta ou de tecido como linho. Mas se você quer investir e trocar tudo, pense nessas mais geométricas ou com bases orgânicas que são sofisticadas. Outra opção que eu adoro são as luminárias de parede que em quartos pequenos liberam espaço na mesinha. E o mais legal é que hoje em dia existem as magnéticas, aquelas que você não precisa furar parede e são recarregáveis, sem necessidade de novos pontos de elétrica para conseguir esse efeito. Para facilitar a sua pesquisa, deixei alguns modelinhos de luminárias no YouTube aqui na loja do canal. E chegamos na 8ª dica. E me diga, qual iluminação você prefere? Se escolheu a 1, maravilha!
A luz amarelinha é mais confortável. E falando em luz, a próxima coisa que estraga um quarto são essas luzes que contornam os móveis. É aquele monte de LEDs dobrados aparecendo. Eu sei que tá super em alta, mas tem um detalhe aqui. Calma que eu não vou fazer você desistir de usar essa iluminação. Na verdade, iluminar assim é uma boa opção. Deixa o ambiente com ar agradável por causa da luz indireta. Mas se você pensa em investir, não custa nada instalar do jeito certo. Hoje em dia você encontra modelos de LED por menos de R$100, mas antes pense onde você deve escondê-los. Pode ser atrás da cabeceira, embaixo do móvel ou talvez numa prateleira acima da cama. Evite modelos coloridos e com pisca-pisca. Prefira os tons neutros com luz branco quente. Use aqueles dimmers que controlam a intensidade da luz de acordo com o momento. E combine outras fontes, como um abajur, para que a iluminação se distribua com equilíbrio. Percebe que para ter um quarto estiloso e elegante, não é necessário grandes investimentos? É muito mais sobre ter bom gosto, usar a criatividade e saber escolher as decorações certas. Agora comente, qual das 8 dicas você não usaria no seu quarto? E se quiser aprender ainda mais sobre decoração, é só clicar no próximo vídeo que está aqui na tela. Obrigada por vir até aqui comigo. Até mais!